Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vão começar a nos acompanhar agora através da Rádio Portal de Luz, vinculado também com o nosso Facebook e nossas redes sociais. Quero começar a manhã de hoje dando um bom dia caloroso aos nossos irmãos que aqui estão presentes na nossa sala para estudar, comentar e refletir um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus. Quero começar aqui no meu lado direito, dando o meu bom dia ao nosso irmão Carlos Eduardo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Lúcia. E bom dia a todos que estão nos acompanhar. Possamos ter um excelente dia de estudo e de reflexões. Obrigado. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Vinícius. Gratidão profunda por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. E eu gostei muito desse abraço caloroso que você já de manhã já oferece a todos nós, viu? Coisa boa, né? Então vamos juntos, vamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, que nos conforta tanto. Pessoal que não conhece a casa, na parte física do São Francisco de Assis, a nossa recepção mais calorosa que temos de manhã é o abraço. Infelizmente, a gente não está podendo, né? Devido ao distanciamento social. Mas se a Cláudia estivesse aqui conosco, ela ia dizer, sinta-se todos abraçados. E aí dá um abraço gigante naquela plateia de mais de 80 pessoas que ficam na manhã de todo sábado e toda quarta-feira nos acompanhando. Já dizia São Francisco de Assis, né, que devemos acolher e depois instruir. E essa instrução que será responsabilidade do Carlos, da Lúcia, na manhã de hoje, venho hoje como interlocutor, como responsável por trazer esses irmãos de luz para amanhã de todos vocês que estão aqui nesse sábado, não só no Rio Grande do Norte, na capital potiguar, mas sabemos que a internet hoje ela alcança todo o planeta para que todas as pessoas elas possam compreender mais o Evangelho, compreender mais todas as coisas que não têm tanta compreensão por causa das aflições, dos medos, das problemáticas que enfrentamos. A pandemia é uma delas. E nada mais do que o tema de hoje para confortar nossos corações. No capítulo 3, aqueles que puderem pegar o seu evangelho e acompanhar, se não puder, não tem problema, pois nossos irmãos vão explanar de forma maravilhosa, que fala sobre o comentário de Jesus quando ele falou para os seus discípulos que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, antes de abordarmos o tema principal, gostaria de passar a palavra ao nosso irmão Carlos Eduardo, que fará o exórdio, que os comentários de Emmanuel, e logo a seguida a nossa prece inicial dos trabalhos de hoje para nos harmonizar. Obrigado, Vinícius. Pessoal, a leitura é o livro Rumo Certo, certo? Por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tá bom? No capítulo 2, intitulado No Mundo Pessoal. Quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com estrutura original, de certo te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis. Reflete nisso. Ninguém possui o trabalho que te foi concedido a executar, conquanto algumas vezes a obra em tuas mãos possa assemelhar-se, de algum modo, a certas atividades alheias, no levantamento do progresso geral. Ninguém dispõe da fonte de teus pensamentos plasmados
por tua maneira especialíssima de ser, qual sucede com as impressões digitais, a voz que te serve se te erige em propriedade inalienável. Em qualquer plano e em qualquer tempo, mobilizas todo o mundo interior, de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas os outros não participam. À face disso, estarás em comunidade, mas viverás essencialmente contigo mesmo, com os teus sentimentos e diretrizes, ideais e realizações. Isso porque o governo da vida te fez concessões que não estendeu a mais ninguém. Observa os compromissos que te assinalam, seja em família ou seja em grupo social, e te descobrirás para logo as obrigações que se te reservam no imediatismo das circunstâncias. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte, porque a obra do universo não depende exclusivamente de nós. Entretanto, seja como seja, onde te colocares, podes facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Quis a divina providência viesse a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis sob a justa obrigação de te conheceres. Mas não nos referimos a isso para que te percas no orgulho, e sim para que te esmeres no burilamento próprio, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior, a fim de brilhar e cooperar com Deus na suprema destinação da sabedoria e do amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Emmanuel, né? Então, a gente vê que nós não estamos à toa no nosso seio familiar. Nós não estamos à toa na casa espírita que nós frequentamos. Nós não estamos à toa na vizinhança, né? Sempre temos a oportunidade de se melhorar. Como Emmanuel fala, não importa o local, o tempo, a medida, né? Faça a sua parte. Então, se eu estou em um grupo familiar pequeno, esse é o meu merecimento, e ali eu devo fazer a minha parte, né? A gente reflete sobre a família porque é a base de tudo, né? A família é a escola para a vida, né? Então, se a gente consegue lidar com nós mesmos, se a gente consegue lidar com os nossos entes familiares, eu acredito que a gente tem já uma certa base para ir para fora, né, e começar a saber conviver com o próximo, né? Então, onde quer que a gente esteja, a gente tem a capacidade de fazer a nossa parte, né? O esforço que a gente faz para ser útil a nós mesmos e ao próximo também, né? A gente tem muitos exemplos, o próprio São Francisco, né? Que saiu de casa, saiu do seu comodismo, do seu conforto, para ajudar o próximo, né? E aí ele foi um bom instrumento aonde quer que ele esteja, né? Onde quer que ele estivesse, ele foi um bom instrumento. Então, todos nós temos a capacidade de dificuldades, todos nós passamos por dificuldades, né? As problematizações todos nós temos, né? Mas o Pai não desampara ninguém, né? Nenhum de nós estamos desamparados. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas nenhum de nós estamos desamparados. Em qualquer ambiente, em qualquer morada que nós estivermos, nós estaremos sempre bem amparados. Mas isso cabe a nós reconhecer isso. Cabe a nós fazer a nossa parte, né? Porque a evolução espiritual vem para todos. A oportunidade vem para todos, não resta dúvida. Mas cabe cada um buscar se reconhecer,
buscar se melhorar, fazer a sua parte, né? Faça a sua parte que o céu jamais deixará de te ajudar. Então, vamos começar a nossa parte, porque só depende de nós. A equipe espiritual está aí para nos auxiliar, né? As forças espirituais estão aí para nos auxiliar, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso que a gente dê o nosso pontapé inicial para que a gente tenha o nosso merecimento de ser auxiliado, certo? Era essa a reflexão da manhã de hoje, o nosso exórdio. Muito bem feita, por sinal, Carlos. Queria agradecer Obrigado. em nome da casa, em nome do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e reforçar aos ouvintes, aos telespectadores, realmente a importância de fazermos a ação da caridade, porque a caridade ela é exercício do bem. Sem exercermos uma ação sobre o bem, a caridade ela não vai ser executada. Então precisamos agir, né? Arregaçar nossas mangas e ir lá e refazer um caminho melhor para as gerações que estão por vir. Então, gostaria de continuar a palavra contigo para que pudesse fazer a nossa prece inicial da manhã de hoje. Perfeitamente. Então, meus irmãos, vamos serenar as nossas mentes, né? Vamos buscar vivenciar esse momento de agora, né? Vamos vivenciar um momento por vez. Então, vamos aproveitar o nosso agora, nesse exato momento. E vamos aproveitar para agradecer a Deus por mais um dia na matéria, né? Por mais uma experiência. Então, vamos agradecer a Ele, relembrando a oração que o nosso Mestre Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Que assim seja. Que a nossa irmã possa ter um excelente estudo, um excelente trabalho, e que cada um de nós possamos estar bem amparado e receber bons ensinamentos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lúcia. Paz e luz. Eu que agradeço, Carlos, em nome da casa, e gostaria de, mais uma vez, deixar aqui o convite para que você possa voltar no final da palestra e que a gente faça um debate, um comentário sobre a abordagem que a nossa irmã fará em breve. Quero pedir a todos os nossos irmãos que divulguem este canal provisório, mas muito importante para disseminar a palavra do Cristo e o aprendizado para o melhoramento interno de cada um de nós. Então, agora, vou retirar momentaneamente o nosso irmão aqui da tela e daqui a 40, 50 minutos voltaremos também para que a gente possa continuar essa palestra que a nossa irmã já está aqui a postos para falar de uma coisa tão boa que eu não tenho outro assunto melhor para lidar, minha irmã, do que o Mestre Jesus. Então, a palavra é toda sua, que todos possam ficar com ele, aprendendo o caminho do amor e da salvação. Boa palestra, minha irmã. Obrigada, Vinícius. Obrigada a todos. Muito maravilhoso essa oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes situações da alma na erraticidade. Esse tema está contido, como nosso irmão falou, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos como objetivo levar uma reflexão acerca da mensagem de Jesus, né? Do Evangelho, e trazer também oportunidades de esclarecimento para que a gente possa usar a nossa fé raciocinada para conduzir as melhores escolhas da nossa vida.
Quando nós temos o conhecimento a respeito de algum assunto, fica muito mais fácil a gente poder escolher se é isso ou não que a gente quer, né? E quando Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, o que significa dizer isso? As moradas têm a ver também com a nossa consciência, com o nosso estado de alma, com o nosso estado de espírito, né? E ele disse ainda, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Quando ele fala isso, ele nos reporta que nós podemos confiar, que nós temos um porto seguro, né? Diante de todas as situações que a vida nos coloca, principalmente nos momentos que a gente está vivenciando agora, né? Então, quando a gente para refletir sobre esse tema, a gente entende quão maravilhoso é saber que a gente pode confiar, que a gente pode exercitar a nossa capacidade de fé, de equilíbrio, sabendo que existe um ser maravilhoso que nos ama e que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ele disse assim ainda, aonde eu estiver, estejais vós também. O que ele quis dizer com isso? Quando ele disse que ele ia para o Pai, ele ia ficar com o Pai e também queria deixar a presença dele nos nossos corações, para que a gente pudesse sentir isso. E disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então ele está mostrando através da complementação dessa mensagem que existe uma forma, um caminho para que a gente possa ir até o Pai, através dos exemplos que Jesus nos traz, né? Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as palavras, ações, que nos assemelham à forma como Jesus nos instrui, nos permite que a gente possa caminhar no sentido das nossas escolhas. Quando a gente pensa na questão dos diferentes estados de alma, na erraticidade, a gente também pode entender sobre várias formas como a gente vem lidando com a vida, várias formas como a gente vem trabalhando as situações que a vida coloca no nosso caminho, as situações desafiadoras. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Mas também as diferentes moradas são os momentos que nós estamos vivenciando. Qual o momento que você está vivenciando agora, né? Independentemente das adversidades, das situações, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? E vamos refletir mais ainda na oportunidade que nós temos de evolução, porque essa é a grande proposta do Cristo, que a gente possa evoluir, né? E nós vamos fazer agora uma pequena caminhada sobre o início de tudo. Nós sabemos que desde os primórdios existem alguns reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. E lá no livro de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, ele nos leva a uma importante reflexão para que a gente possa ampliar mais ainda a nossa compreensão. No reino mineral, nós adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. O livre-arbítrio. As características principais do reino é exatamente a gente poder ter essa condição do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você poder escolher o caminho que você quer seguir, o mundo que você quer habitar. Então, nós entendemos com isso que, quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quer nos levar a uma compreensão tanto consciente quanto inconsciente das nossas escolhas. Por força da lei do progresso, e à medida que o espírito vai evoluindo com o aprendizado, ele passa a habitar um outro mundo, e assim sucessivamente. Nós estamos aqui no processo de evolução. Então, o homem que você era ontem, hoje você já é um homem diferente. Digo homem pela natureza humana, né? Então, as experiências que você adquiriu ontem, você traz
para esse momento presente e já pode optar, já pode fazer a sua escolha de uma outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente. E isso faz com que você cresça no seu processo evolutivo. E quando em um mundo é alcançado um grau de adiantamento que esse mundo comporta, nós passamos para um processo mais adiante. A gente passa para um outro mundo de adiantamento maior. E assim por diante, até que nós cheguemos ao que Jesus tem nos trazido em todo o Evangelho, né? Ao estado de espíritos puros. Mas não digo que isso seja fácil. Não, não é. Mas é um processo diário. Todos os dias nós temos situações desafiadoras que nos levam a evoluir, que nos levam a fazer escolhas, e escolhas impactantes. E dentro dessas escolhas existe a lei da causa e do efeito. Os princípios culpados eram nas trevas, por exemplo, os espíritos felizes, eles gozam de uma claridade resplandecente, né? Porque eles já conseguiram alcançar a plenitude. Nós ainda estamos aqui, nesse mundo chamado Terra, caminhando ainda, muito timidamente no nosso processo de evolução. Mas é possível. Jesus veio aqui para nos mostrar isso. Então, na situação de espíritos errantes, o que acontece? Atormentações, remorsos, lamentações. E isso tudo traz um grande constrangimento, sofrimento, e nos leva à erraticidade. Mas quando a gente para refletir, eu quero caminhar para um mundo melhor. Eu quero caminhar para uma escolha melhor da que eu estou fazendo atualmente. Essa expressão, moradas da casa do Pai, essa expressão que Jesus utilizou, é que é muito conhecida e representa um dos princípios da doutrina espírita. Esse ensinamento ele tem 3 ideias, 3 ordens de ideias. A primeira se refere à pluralidade dos mundos habitados do universo. A segunda indica as regiões, as esferas vibracionais existentes no mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação. E essa questão da frequência vibracional é algo que a gente pode ainda conduzir, né? O que Jesus falou em relação a isso? Aonde tiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Então, quando você muda a sua frequência vibracional de pensamentos, você eleva os seus pensamentos para um movimento melhor, para uma vibração melhor, mais adiantada, né? E quando nós, então, como caminhamos para um mundo espiritual, para onde todos nós iremos, né? A desencarnação, a gente leva com a gente tudo isso. Se a gente for parar agora para refletir, lá no livro de André Luiz, né? O Nosso Lar, a situação que André Luiz chegou no mundo espiritual e o que ele precisou fazer, tantos os passos que ele precisou dar. Porque ele chegou lá ainda acreditando que ele era um médico, e estaria ali na posição de médico. No entanto, ele precisou passar por vários processos. E assim também somos nós. A gente precisa passar por alguns processos. Aqui na Terra. E está lá, né? Assim na Terra como nos céus. Lá na nossa oração inicial do Pai Nosso. Então não é diferente, meus irmãos. Então tudo que a gente está vivenciando nesse momento também está acontecendo no mundo espiritual. E a terceira questão, a terceira ideia, é em relação aos níveis e os graus evolutivos, as moradas do espírito, independentemente do plano de vida que a gente esteja nesse momento. É importante que a gente possa fazer uma higienização mental, para que a gente possa colocar novas ideias, novas informações que nos conduza à evolução moral e espiritual.
Então, conforme está lá no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem ao espírito encarnado moradas apropriadas ao seu adiantamento. E você está aí agora numa morada, né? Talvez vivenciando vários desafios, sejam eles quais forem, sejam situações financeiras, espirituais, morais, sejam quais forem a situação que você está vivenciando nesse momento, esteja na condição de um espírito feliz. Porque na situação de um espírito feliz, consequentemente, é uma situação de evolução para nós. Como é preciso, o que é possível fazer? Vigiar, orar e vigiar. É o que Jesus nos ensina. Orar e vigiar. Com essa oportunidade de estudo dessa manhã, nós compreendemos que estamos, enquanto seres espirituais, vivendo experiências materiais, onde é implícito o grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes desse mundo chamado Terra, em função do padrão mental e espiritual em que cada um se permite estar sujeito. Então, é uma reflexão. Qual o mundo que você se permite estar nesse momento? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais também. Nós somos 100% responsáveis por nossas experiências, por nossas escolhas, por nossas decisões. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Ou melhor, a nossa habitação futura. E digo melhor ainda, o nosso mundo a ser por nós habitados. E faz parte da natureza humana alguns sentimentos que podem gerar sofrimento, como culpa, ódio, dificuldade de receber e pedir perdão. Isso é uma dificuldade que todos nós enfrentamos em um determinado momento da nossa vida. Que está ligado a uma série de fatores emocionais, né, que nos impactuam na caminhada. Mas quando nós conseguimos identificar qual é o nosso grande desafio, qual é a nossa grande limitação de evolução, fica muito mais fácil. É como se olhar no espelho e conseguir observar detalhes do seu rosto. E quando você se olha no espelho, sem julgamento, você consegue identificar de forma crítica: eu preciso melhorar isso ou aquilo. O pensamento pode ser modificado. O ressentimento, a crítica, a culpa são padrões mais prejudiciais que nos conduzem a um mundo de erraticidade. A dor e as provas evolutivas são cada vez mais duras à medida em que a gente não consegue identificar isso. Então a oportunidade é agora, é hoje. E a única coisa que estamos sempre lidando é um pensamento. Observe que em 24 horas, quantos pensamentos surgem? Milhões e milhões de pensamentos. Agora mesmo, vocês estão ouvindo a minha voz, estão pensando muitas e muitas coisas nesse momento, porque faz parte da natureza humana o pensamento. E como domar o pensamento? Como conseguir modificar o pensamento a seu favor, para que você possa construir uma evolução? Jesus sempre coloca isso para nós. Onde tiver, o seu tesouro estará o seu coração. Então, que o nosso tesouro seja um pensamento positivo, para que a gente possa evoluir. E o pensamento, meus irmãos, é força criadora. Tudo que você pensa, você constrói. O que você constrói, você materializa. E o que você materializa se torna real. Se você for observar, tudo que você pensa, antes mesmo de ir a um determinado lugar, você já imagina aquele lugar. Hoje eu vou a tal lugar assim, assim, imagina o lugar, já se vê naquele lugar. Você cria essa realidade. Então, se você tem a capacidade de criar uma realidade, você também tem a capacidade de desconstruir. E a mensagem consoladora do Mestre Jesus é que, justamente, a gente possa
construir uma nova realidade, um mundo melhor para nós, a partir de nós, dos nossos pensamentos. E essa palavra, ela nos consola, nos conforta os corações. E é muito poderoso a gente poder ter acesso a isso. E Jesus já fala em parábola aos nossos corações justamente para nos levar a uma reflexão profunda. Para que a gente possa parar e refletir. Não importa qual seja o problema. Não importa. Nossas experiências são tão somente efeitos externos dos nossos pensamentos. Até mesmo o ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Ah, eu não gosto disso em mim, eu não gosto daquilo em mim. Queria tanto mudar isso ou aquilo. Você tem um pensamento que diz, eu sou uma pessoa má. Ah, eu não consigo isso ou não consigo aquilo. Então você está trazendo para você determinadas palavras que te limitam. Então, todavia, se você tiver um pensamento positivo, você terá uma emoção que vai construir essa realidade. Os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. E este é o caminho que lhe trará um ponto de luz na caminhada da evolução. Conforme disse a nossa maravilhosa terapeuta, Louise Hay, em sua obra, você pode curar a sua vida. E ela conseguiu curar um câncer. Aliás, vários. Né? E ela nos instrui sobre isso. Então, a liberação do ressentimento pode remover até um câncer. E quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar de situações que nos aprisionam, para que a gente possa evoluir para um mundo melhor. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. A autoaprovação, a autoaceitação no agora são as chaves das mudanças positivas que nós podemos fazer para construir um mundo melhor. E nos abstermos de situações que nos levem a um mundo de erraticidades. Cada uma das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós. E nos trazem as aflições. Sim, Vinícius. Vou ter rapidinho o pessoal das câmeras que estão organizando aqui por trás da nossa equipe, tá? Pediu só para você baixar um pouquinho teu celular, tua câmera, porque no Facebook temos a fala, né? Temos o Closed Caption. E aí, para quem não consegue escutar, eles acompanham na leitura. Se puder inverter a imagem, colocar ele deitado, ficaria melhor, porque tomaria todo o campo visual. Vê se consegue, por favor. Deixar ele no ângulo deitado, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Aqui deitado. Ficou melhor? Ficou. Quando eu sair da tela, aí você fica centralizada. Tá bom? Obrigado. Pode continuar, gente. Tá ótima a palestra, viu? Tá bom. Então, é sempre bom a gente poder refletir, né? E às vezes a gente olha assim o tema, meu Deus, o que é que realmente eu preciso entender com isso? Né? Então, a liberação do ressentimento. O ressentimento é algo que nos impactua muito. E o que é o ressentimento? É você sentir de novo algo que você já vivenciou. Né? Então, isso pode acontecer. Normalmente, você pode observar que as pessoas que apresentam doenças, por exemplo, como o câncer não aparece de uma hora para outra. Houve alguma situação, mais ou menos geradas há 3 anos anteriores, e aí vai desenvolvendo, né? Através da mágoa, do ressentimento,
E as células cancerígenas, elas têm horror do amor. Né? Então, é importante que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa caminhar para um mundo melhor. Né? Então, e isso tem a ver com o passado, viver no passado, viver pensamentos do passado. Mas é preciso que a gente precise estar disposto a isso. Todas as doenças, elas são geradas por nós. E nós também temos a capacidade de desconstruir elas. Quando Jesus falou, a sua fé te curou, olha quanto poder ele está nos mostrando que nós temos. E nós não usamos nem 5% disso. Porque nós focamos aonde? Está no mundo de erraticidade. Desculpa. Com o quê? Com pensamentos que nos adoecem. Ah, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Ah, meu Deus, eu acho que eu vou pegar esse... Ah, meu Deus, eu não posso sair. Ah, eu tenho... É medo demais. É angústia demais. E o que as células do nosso corpo nos dizem? Nossa, ela está com medo, então vamos produzir cada vez mais, né, substâncias para protegê-la. E aí você fica encharcado de tantas substâncias, endorfinas e tudo mais. E o que acontece? Ansiedade, angústias e sofrimento. E como acalmar tudo isso, né? Voltamos lá novamente. Orar e vigiar. Acalmar os nossos pensamentos. Jesus falava sempre em parábolas para nos mostrar determinadas situações que se nós pudéssemos parar um minutinho só para fixar nossa atenção na nossa respiração e deixar a nossa mente acalmar, quantas coisas mudariam nesse momento na nossa vida? O nosso consciente, o nosso inconsciente, ao mesmo tempo, eles têm uma função muito poderosa na nossa vida. O despertar do nosso mundo interior. Veja que ele poderia ter dito outra coisa. Por exemplo, quando Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele poderia ter dito outras coisas. Né? Mas ele falou, há muitas moradas na casa de meu pai, para que a gente parasse para refletir. Qual é a sua morada nesse momento? Onde é que está o seu coração, a sua mente? Observe que como nos é apresentada várias opções, sejam elas quais forem, o nosso cérebro imediatamente aciona em nós a nossa capacidade de escolher. E esta ação de escolher ativa também em nós habilidades de decisões, de causas e de consequências como resultado final. Eu queria falar um pouquinho do exemplo de Lázaro e de Abraão, né, com relação a essa questão das escolhas. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes. Vamos imaginar agora que sejamos cada um de nós. E fazia festas esplendorosas, todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, lá no chão, um mendigo. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Olha que traumático, meus irmãos. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Os dois morreram. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedinho para refrescar minha língua, porque aqui está muito quente. Eu estou vivendo um momento muito difícil.
porque sofro muito nessas chamas. Mas pai Abraão respondeu: filho, lembra-te que recebestes teus bens durante a vida de Lázaro, por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Olha o que Jesus traz para nós, né? Há muitas moradas. Lázaro estava lá com Abraão, em 2 mundos diferentes. Cada um passando pelas escolhas que fizeram, né? E aí continua assim. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado pelas suas escolhas. E além disso, há um grande abismo entre nós dois. Ou seja, Lázaro não podia chegar até Abraão. Porque existe um abismo entre os dois. Não poderia passar dali nem um minuto. Porque ele ia cair no abismo. E nem dali poderiam atravessar. Então o rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda eles lá, para que eles possam avisar os meus irmãos. E quando a gente chega aqui no mundo espiritual, acontece o que a gente está vendo. Fruto das nossas escolhas. Para que eles possam fazer uma escolha melhor e evitar esse tormento que eu estou passando. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés. O que nós temos aqui nesse momento? Os pastores, os dirigentes, nós temos o Evangelho, nós temos as pessoas que nos instruem, as pessoas que às vezes passam pelo nosso caminho e deixam uma mensagem, às vezes até mesmo exemplos, né? E a gente não ouve. A gente passa por cima, não liga, diz: não é meu tempo agora. Eu ainda não estou pronto para o Evangelho. Então o rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até lá falar com eles em espírito, né? Certamente vão se converter. Mas olha o esforço desse irmão para que pudesse trazer a nós, né, essa mensagem de que no mundo da erraticidade, né, nesse mundo de sofrimento, é horrível. Né? Mas nós podemos fazer diferente agora. E aí continuou o pai Abraão dizendo: se não escutam Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos para ir falar para eles. E essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Então eu dei uma ilustração para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade. Pelas nossas escolhas, que a gente possa fazer a escolha melhor para a nossa vida. E a escolha não é daqui a pouco, a escolha é agora. O seu momento é agora. E a gente só tem o agora, o momento presente, para conduzir as nossas atitudes, as nossas tendências morais, corrigindo também. Não é fácil, realmente não é. É por isso que nós estamos aqui, nesse mundo chamado Terra, né? Com todas essas provas, com todas essas expiações, e graças a Deus por elas. Não fosse elas, nós estaríamos numa zona de conforto, parados. A gente precisa agradecer pelos desafios que a vida coloca no nosso caminho todos os dias. Porque todos os dias você tem a oportunidade de ativar sua mente inconsciente, inteligente, para a construção de um novo você, para a construção e ativação das suas habilidades, para você ver que você é capaz de superar, para você ver que existe uma força aí dentro de você, que quando ela é ativada pela situação, problema, você consegue perceber: ai, como eu consigo fazer? Eu consegui vencer. Afinal de contas, eu cresci, eu estou aqui, eu superei. A vida me trouxe grandes desafios, você pode até pensar, mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu sobrevivi, eu estou sobrevivendo. Então, meus irmãos, para concluir,
e dar oportunidade para a gente poder debater também com o nosso irmão Carlos, e se tiver alguma pergunta, que fiquem à vontade de fazê-la, eu queria concluir dizendo assim, ó, o reino de Deus está dentro e não fora de nós. E nas escolhas que fazemos para tornar o nosso mundo interior melhor. Uma real habitação para o espírito puro, para o espírito feliz. Que comece hoje, que comece agora, que comece já. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação, de provas. É por isso que o homem ainda é alvo de tantas misérias. E o que Jesus nos veio ensinar foi o caminho através do Evangelho e do Evangelho do amor. Então, com essa palavra, com essa mensagem, eu quero concluir dizendo assim, meus irmãos, não cai uma sequer uma folha de uma árvore, sem que o Pai não permita. Seja lá qual for a situação que estejamos todos nós passando, vivenciando, nós precisamos dela. Precisamos muito dela. E por isso nós podemos agradecer. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada um de vocês por estarem me ouvindo. Espero que nos seus corações possa ter nascido a semente da evolução de um mundo melhor. E que possa ter a reflexão também de como fazer para não precisar chegar lá naquela situação de Lázaro, junto com Abraão. Quando a gente vai pedir, eu quero sair daqui agora. E não dá mais tempo. Porque nós não escolhemos agora para colher os frutos depois. Porque o plantio, ele é opcional. Mas a colheita, infelizmente, a colheita é obrigatória. Beijão no coração de vocês e vamos continuar. Vinícius, passo a palavra para você. Muito obrigada. Nós que agradecemos, nossa irmã, que tão bem explicou sobre o Evangelho do capítulo 3, que Allan Kardec nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo, e comenta um pouco sobre essa passagem. Vou colocar aqui agora o nosso irmão Carlos, para que a gente possa começar um pouquinho nossa mesa de debate. Seja bem-vindo de volta, meu irmão. Temos um assunto muito interessante no dia de hoje, tão bem abordado pela nossa irmã, e que é tema de reflexão. Então, primeiro ponto que eu vou colocar para vocês, tá? Já vai ser um ponto bem interessante. Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Recentemente, Lúcia, Carlos, os Estados Unidos colocaram um informativo comprovando da existência de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Seriam esses moradores das casas do meu pai? Quer começa? Pode começar. Pode ser você, Carlos. Certo. Também, né, a gente é um egoísmo nosso a gente achar que apenas a Terra é um mundo habitado, apenas a Terra é um mundo que tem a vida, né? E a gente sabe que nós somos seres que não iremos ficar aqui para sempre, né? E isso é a cada um conforme as suas obras. Então, se esse orbe evoluir e eu não, eu vou para um outro orbe inferior a esse, né? Isso é uma consequência, né? E se eu evoluir, eu vou para um outro orbe melhor do que esse. Então, os irmãos que vez e outra vêm aqui são filhos de Deus também, né? Estão também em suas caminhadas também, né? Como a irmã falou, né? A morada que há não é só a do orbe, mas a dos nossos pensamentos também, né? Então, que pensamentos há dentro de mim? Que sentimentos há dentro de mim, né? E com relação
a reencarnatória, né? A esta casa reencarnatória, este lar reencarnatório? Será que eu estou cuidando dele? Né? Será que esse egoísmo que eu estou alimentando em achar que somente a Terra é um planeta privilegiado, né? Como é que está sendo esses pensamentos? A gente tem que ver que o pai é um pai para todos, né? Então, por que não, né? Compreender, entender que os nossos irmãos que vêm para cá nos auxiliam nas casas espíritas, a gente sabe disso, que eles nos auxiliam, eles também têm a capacidade, né, de se transfigurarem, né? Tudo isso a gente sabe, mas por que não? Eles não têm essa capacidade, porque eles não podem nos auxiliar. A oportunidade está aí para todos nós, né? E sem falar que a gente, para eles, nós também somos extraterrestres, né? Então, as moradas, sim, elas são habitadas, não só a Terra. Passa a palavra. Eu concordo também, Carlos, é isso mesmo. Essas moradas existem, com certeza. Seria realmente muita pretensão achar que isso existe. Inclusive, nós já podemos até estar convivendo com eles sem saber. Né? Existem fases de evolução de cada um. Então, se você está num processo de evolução, existem outras pessoas que estão num processo ou inferior ou superior a você. E, sobretudo, o que a gente precisa ter é respeito. Respeito para com cada um dos nossos irmãos. Estejam eles no plano espiritual, estejam eles no plano físico, estejam eles em outros mundos habitados. Quando Jesus afirma, há muitas moradas na casa do meu Pai, não há dúvida de que existem outros planetas que também são habitados. Né? Também, por que não? Né? E eu trago sempre uma reflexão mais terapêutica sobre essa questão, até pelo fato de eu ser uma terapeuta, né? Então eu trago sempre essa visão dentro dessa realidade, que nos leva a uma reflexão. Isso é importantíssimo, a gente poder compreender isso e poder aplicar o Evangelho na nossa vida prática, no nosso cotidiano. E tem muitas pessoas que às vezes, eu não consigo nem ler a Bíblia, eu acho isso muito difícil, é complicado, cada letra, porque simplesmente não consegue aplicar o que está lá escrito na sua realidade, pessoal. Tudo que está ali é uma regra de vida para a nossa vida, é um modelo de vida para a nossa vida, é uma essência de vida para a nossa vida. É a receita do bolo. Que a gente pode construir a cada momento. Todas as palavras que Jesus trouxe para nós, todas as mensagens que estão ali. Por isso eu quero estimular você à leitura do Evangelho, a uma boa leitura. Aproveite essa oportunidade de mais isolamento para fazer essa leitura. Você pode até dizer, eu não consigo ler, eu acho chato ler. Lê uma folhinha de cada vez, uma frase de cada vez, um minuto de cada vez. Não importa, é no seu tempo, é na sua possibilidade de evolução. Cada um tem a sua. Nosso irmão Gilson, ele pergunta, não somos todos extraterrestres? Boa parte, né, Gilson? A gente sabe que alguns são espíritos que tiveram suas primeiras encarnações no planeta, né? São os espíritos nativos, aqueles que precisaram dos extraterrestres para ter a sua evolução moral e intelectual, né? Com intercâmbio com os maias, com os gregos, com todas aquelas civilizações que não existem mais pelo simples fato de terem feito o seu papel no impulsionamento da moral e da intelectualidade e retornarem a seus planetas de origem. Existem vários livros muito legais, muito interessantes, que abordam esse tema, tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, recomendação de livro para quem gosta de de ler sobre esse tema, de ver como foi a composição do mundo de forma espiritual, o concílio que Jesus teve para ser o governador
espiritual do orbe da Terra. Então, é um ótimo livro para esse final de semana de quarentena, de isolamento social. Vou abrir mais aqui uma questão para a gente poder debater, tá? Jesus, na época, lidava com irmãos de intelectualidade inferior. Isso é óbvio. Até hoje, se ele chegar aqui a 500 anos para frente, ainda vai acontecer, pelo seu alto nível de capacidade intelectual. Então, quando Jesus falou para a população da época que não detinha 1% da sua intelectualidade, da sua moral, para poder refletir sobre as questões filosóficas que temos refletindo hoje, como vocês acham que eles receberam a informação de que há outras moradas na casa do meu pai? Como será que aconteceu essa notícia há 2000 anos atrás? Vamos começar para a nossa irmã Lúcia. Sim. É interessante quando a gente pensa assim, eu estou falando com alguém que não tem o menor conhecimento e, sobretudo, tem muitos questionamentos. Então, quando você para conversar com alguém que precisa de uma compreensão maior, e Jesus usava muito parábolas, né? Para trazer exatamente essa reflexão interior. Então, quando ele chegou e falou, continua até dizendo, mas como? Como nós vamos com o Senhor, né, se a gente não sabe nem o caminho? E ele estava mostrando o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele estava mostrando passo a passo como fazer para podermos chegar a várias moradas. Quais são as nossas escolhas reais? O que nós devemos, como nós devemos proceder para chegar nesse caminhar? Então, com certeza, o pensamento deles na época, assim como seriam os nossos hoje, pela nossa falta de compreensão de muitas questões, né? Seria de muito assim, dúvidas de medo, né? Quando você não sabe alguma coisa, você tem medo do desconhecido, né? E ao mesmo tempo curiosidade. Então, quando você tem medo e tem curiosidade, você ativa as suas emoções mais poderosas, que é de buscar o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, quando você conhece a verdade, ela te liberta. E foi isso que ele disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde está essa verdade? No Evangelho. Na sua oportunidade de cada vez mais caminhar, compreendendo e tirando as suas próprias conclusões. Não acredite em mim. Acredite no que você tem como conclusão pessoal. Busque a pesquisa, a instrução, a leitura e chegue à sua conclusão. É isso que Jesus faz. Ele não deu resposta para ninguém. E assim mesmo não dá até hoje. Ele faz você refletir. Como fez refletir e também ativou as escolhas. Quando ele chegou para o cego, sabendo que o cego era cego, ele perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Imagine. E o cego poderia ter dito qualquer outra coisa. Eu quero uma bengala para atravessar a rua. Né? Ou eu quero, sei lá, que me ajude a fazer isso ou aquilo. Mas o cego foi pontual e claro no que ele queria. Eu quero ver. E seja feito segundo a sua fé, a sua vontade. E assim foi feito. Vários exemplos a gente tem para colocar isso. Passa a palavra. É isso mesmo. Basta a gente se lembrar da dúvida que ficou em Nicodemos, né? Quando Jesus foi tentar explicar com relação à reencarnação. E ele falou, mestre, mas como é possível um homem velho entrar novamente no seio de sua mãe, né? E aí a gente tem que ver que o Cristo, logicamente, ele já sabia todas essas dúvidas, anos e anos, o que iria acontecer. Eu creio que ele já sabia de tudo isso. Então, será que não foi uma sementezinha que ele quis aí inserir, né, nas pessoas? Que a gente sabe que tempos e tempos depois vieram os físicos, né,
descobriram que a Terra não era o centro, mas sim ela faz parte de um grupo de outros planetas, com outros planetas que giram em torno do Sol. E a gente vê que a igreja não bem aceitou isso, né? E hoje em dia já é aceitável, mas o Cristo ele já sabia de tudo isso. Então eu acho que ele queria plantar uma sementezinha para depois, com as reencarnações, né, a gente ir se aperfeiçoando, né? Eu acho que vai por esse ponto também, né? Que ele não queria só colocar dúvida nas pessoas para que deixasse as pessoas com dúvidas, né, atormentadas, né? Vamos usar esse termo, mas sim para começar inserindo aos pouquinhos os conhecimentos, né, os evangelhos, porque se ele fosse ensinar tudo que Allan Kardec começou a organizar, se ele fosse ensinar tudo isso já desde aquela época, acho que a gente, como sociedade, a gente não ia compreender muito bem, né? Então, acho que foi paulatinamente, né? Foi aos pouquinhos, até chegar no que nós somos hoje, né? Mas mesmo assim, ainda carecemos muito de informação, de informações a nível de espiritualidade, né? Principalmente. Passa a palavra. Muito boa explicação dos irmãos. E vale salientar também que toda a composição orgânica, seja do nosso corpo físico, ela lidar em harmonia, né? As moléculas, elas, da forma do pensamento micro, né? Elas se unem de forma harmônica, né? Com proteínas que formam dependentes tipos de moléculas que vai somar outras proteínas, aí forma o sangue, e aí calcifica, forma os ossos, né? Os ossos, através da gestação intrauterina, e isso é a composição do nosso corpo. Mas como é que é a composição da Terra? A gente sabe que a Terra ela tem um núcleo, né? E esse núcleo ela é muito quente, né? Assim que a gente estuda. E por esse núcleo ser denso e quente, ele nos dá a gravidade. É por isso que ficamos presos ao chão, através da lei da atração. Então, a teoria de que tudo é organizado através da atração, e essa atração, ela vibra, ela gera uma onda magnética, é por isso que a gente é preso à Terra, a Lua é preso à Terra, a Terra é preso ao Sol. E a constelação, né, e os planetas que formam a Via Láctea é preso ao Sol pela densidade dele. E é assim, de forma organizacional, que deram os planetas. E assim também, a gente tem que fazer a separação do que é corpo e o que é espírito. O espírito ele não tem densidade, ele não fica preso à Terra. Não existe ação da gravidade sobre ele. Sendo assim, ele está suscetível ao quê? A visitar outras moradas. Então, olha que interessante, quando a gente tira a percepção de que eu não vou visitar com o meu corpo, porque eu sou orgânico, e sendo assim eu estou preso à Terra pela lei da gravidade, a gente vai estudar a parte do espírito, que não condiciona nenhuma lei da física, que foi citada agora, e que pode visitar outras moradas. E aí esse é o tema que a gente vai abordar agora, sobre, de forma espiritual, como se dá a visita a outras moradas do meu Pai, meus queridos irmãos. E realmente, o que você falou, Vinícius, o que torna o espírito preso aqui é o apego, né? Então, o seu estado de consciência. E essa visita a outros orbes também é uma consciência, né? Então, à medida que ele tem essa consciência, esse entendimento de que ele não precisa mais ficar preso aqui, né? Apegado à materialidade, né? E vamos usar um exemplo como o espírito ele já desencarnou. Então ele não usa mais aquilo que tinha sido o seu corpo, né? Então
ele já tem essa consciência de que o que o torna preso aqui é o apego dele, os pensamentos dele, e que ele agora é um filho de Deus, é um ser universal, né? E que a casa de Deus é o universo. Então, o Filho de Deus pode transitar por essa casa. E aí ele vai tendo esse conhecimento, ele vai tendo esse entendimento, talvez ele relembre de conhecimentos que ele já tinha, porque agora ele está no plano espiritual. Agora ele não tem mais a matéria que o prende aqui. E aí ele vai associando uma coisa com a outra, tendo uma intenção, um fim útil, um merecimento, um trabalho em outros orbes, ou quem sabe, já para iniciar uma reencarnação no outro orbe. E eu acredito que ele vai através de como? Do entendimento dele, da capacidade dele, né? E do preparo dele e do fim útil para isso, né? Então, se a utilidade for uma visita para um estudo, virá uma equipe e o transporta até lá. Se a finalidade for para uma reencarnação, ele vai passar por um processo de preparação para poder reencarnar neste outro orbe. Mas como o espírito visita essas outras morforadas? Com o seu corpo mental, né? Com o seu corpo espiritual também. Então, ele faz como fosse uma viagem, né, que se transporta até lá, mas desde que tenha o entendimento, a capacidade, o preparo e a finalidade útil para isso. Passa a palavra para você. Então, a mediunidade é uma ferramenta poderosa nesse contexto, né? O que a mediunidade traz? É justamente essa conexão, essa comunicação do plano físico com o plano espiritual, né? Mas é preciso que haja realmente uma compreensão para que a gente possa utilizar, né, como deve ser utilizado. Que haja um estudo, uma compreensão. Eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Existem histórias fenômenos. E eu digo para vocês, então, o livro, né, da mediunidade, para que você possa, o livro dos médios de Allan Kardec, para que você possa compreender melhor, né, as suas habilidades dentro dessa proposta de conhecer os outros mundos e entender como é que é essa conexão do mundo físico com o mundo espiritual. Verdade. Muito bom esclarecimento. Muito interessante esse tema, porque a gente vê hoje a ciência gastando milhões e milhões de recursos para habitar Marte, para achar outros planetas habitáveis. Recentemente achou um, né, com um planeta que orbita em torno de uma estrela que tem a massa bem próxima ao do Sol, com condições de ser habitados, mas nesse assunto ele nos dá um ponto de reflexão, como a nossa irmã falou tão bem na sua palestra. Será que a gente não está olhando muito para o universo e esquecendo do nosso planeta? Será que a gente, com essa ânsia de desbravar, porque isso é dos nossos antepassados, existiam os colonizadores, né? Em suma maioria, naquele eixo, Espanha, Portugal, né? E depois a Inglaterra, que veio a jornada do desbravamento às novas terras dos Estados Unidos, através do povoamento, Espanha e Portugal, mais ao sul, com a questão da colonização por exploração, mas esse anseio de explorador ainda permanece na humanidade hoje, só que não mais no planeta, já que fisicamente foi todo mapeado. Então, esse anseio de colonizar está agora no plano universal. Mas será que a gente não está esquecendo de ver os detalhes, ver a importância de dar para o nosso planeta? É só um ponto que eu quero também colocar para melhorar a explanação
dos senhores é que a humanidade, cada vez mais, ela está consumindo o planeta Terra mais cedo do que ela tem a capacidade de absorver. Então, se a gente for separar o consumo do planeta em 12 meses, que seria o consumo salutar, né, que não seria deletério ao planeta, cada vez mais a gente está puxando meses para trás. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai estar consumindo o que a gente era para consumir dos nossos recursos naturais de 12 meses, com 6. Ou seja, esse déficit ele vai sobrecarregar o nosso planeta. Agora, com esse isolamento social, a gente teve essa retração das pessoas e a gente está vendo aí vários aspectos de que o planeta ele consegue se regenerar muito mais rápido, mas não pelo trabalho humano, e sim pela obrigação que tivemos de ficar em casa. Então, vou deixar a palavra com os senhores para que a gente possa abordar esse tema. A gente, nesse próprio capítulo 3 do Evangelho, o item 6, né, no finalzinho, onde ele entra naquele assunto destinação da terra, né? Ele fala que o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando estiver aí curado de suas próprias enfermidades morais. Então, como é que eu quero ir para fora, desbravar, conhecer outras coisas, mas se eu não consigo lidar onde eu estou, se eu não consigo saber, se eu não sei conviver com a morada que eu estou, se eu não consigo arrumar a minha casa, seja os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha reencarnação ou a própria terra em si, né? Então, como é que eu quero dar um passo à frente, um passo longo, se eu não consigo estar bem ali onde eu estou, né? Então, e assim a gente vai esquecendo de arrumar a nossa casa. A gente vai consumindo mais do que o necessário, né? Semelhante ao que a gente faz com o nosso corpo físico, né? Então, a gente também está fazendo com a nossa casa, ao nosso orbe terra, né? Então, é a falta desse entendimento, de colocar os pontos no is e ver, peraí, eu não estou aqui à toa, eu não reencarnei aqui à toa. Então, que finalidade eu estou aqui no planeta Terra? Né? A gente sabe que ele é um planeta, um planeta escola, hospital, né? Para que a gente possa se refazer. Então, eu tenho que fazer jus a isso, né? Eu tenho que aproveitar ao máximo a oportunidade que eu estou aqui, né? Porque eu não estou aqui à toa, né? Deus não nos colocou aqui à toa. Então, o modo como eu vivencio na Terra, ela sente também. A prova disso é a poluição, que nessa quarentena diminuiu um pouquinho, mas diminuiu, né? Então a Terra conseguiu respirar um pouco mais. Mas por quê? Porque nós fomos forçados a fazer isso, como o irmão falou. E se a gente fosse se a gente fosse construindo essa vida de olhar mais para a nossa casa, né? De respeitar mais a nossa casa, será que não seria bem melhor? Né? Será que é porque é uma ação e reação? Né? Se eu acabo com um leito de um rio, consequentemente, aquele solo ao redor não vai estar propício para uma plantação. É uma reação. Eu não causei isso, então por isso que a gente tem tantos sustos com relação a um enchente, né? Com relação a um vendaval que vem e leva tudo, porque às vezes são reações da própria terra, né? Ação e reação. Claro que isso sempre existiu, porque são forças da natureza, mas como é que eu estou cuidando da minha casa, né? E ela responde, né? É um reflexo. Eu acho que vai por esse ponto também, sabe, Vinícius? O modo como a gente lida e arruma a nossa casa, né? Se a gente aproveita ou não. Ou não. É verdade. E, inclusive, assim, também levando para o ponto que você colocou, as pessoas que estão mais em isolamento, elas têm uma tendência a desenvolver mais compulsões, né? Fica mais ansioso, então é realmente uma tendência de trazer uma sensação, um sentimento de maior compulsão. E essa compulsão,
ela gera ansiedade. E a ansiedade, ela gera a depressão. O que é a depressão? É raiva e frustração ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa fica com muita compulsão, tem muitas pessoas com compulsão de alimentos, né? Compulsões de compras pela internet, e vários tipos de compulsão. Isso tudo são situações que todos estão vivenciando justamente por quê? Pela falta do autoconhecimento, né? Pela falta do autoconhecimento que traz um equilíbrio para que possa lidar com as situações da vida. Não está sendo fácil para ninguém, e a gente sabe disso. Mas o ser humano por natureza, um predador, né? Quando a gente vê que agora que está todo mundo mais em isolamento, como o Vinícius colocou, e a gente pode perceber o jardim como está mais florido. No mar, né, as tartaruguinhas estão caminhando lá livremente. Toda a flora, a fauna está se restabelecendo, porque nós estamos presos dentro de casa. E graças a Deus, né, que a natureza está conseguindo dar o seu brilho, mostrar o seu valor. E dizer para a gente, ó, vocês estão maltratando a gente. Fazer com que a gente reflita no olhar para elas, para a natureza, né? Dizer assim, olha, você precisa cuidar mais de mim. Porque senão ocorre isso que o nosso irmão Carlos acabou de falar, né? Essas enchentes, a escassez e tudo mais. É parar para refletir. Essa é a oportunidade que essa pandemia está trazendo para a gente fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Não só sobre o nosso cuidado com o nosso planeta Terra, mas com o nosso cuidado com os nossos também. Para você conviver com essa pessoa que você tem maior dificuldade, está aí, pertinho de você, do seu lado. E você precisa trabalhar isso, para que você possa viver num mundo melhor, num mundo feliz. Essa palavra. Tem um comentário aqui do nosso irmão Nisário Santos. Ele fala: os ETs visualizados aqui na Terra, após quedas e às vezes não, eram encarnados. Tanto que, segundo o relato, alguns foram levados para estudos, juntamente com suas aeronaves. Esses não eram somente espíritos, mas também passam por tentativa de evolução, até chegar a ser luz? Se sim, eles são bem mais evoluídos do que os seres humanos, ou chegarem em mais livres, no caso, em mais locais acessíveis do que nós? Então, só para sintetizar a pergunta dele, é a seguinte. Primeiro, ele fala que, como existiu uma materialização, não quer dizer que era só um espírito que veio visitar a Terra. Esse é um primeiro questionamento. E o segundo o fato deles conseguirem chegar até a Terra faz com que eles sejam mais evoluídos que nós? Vamos lá. A gente sabe, como a irmã falou, né, com relação à mediunidade, é um campo muito aberto, espiritualidade é um campo muito amplo e que a gente ainda somos muito pequenos com relação a tudo isso. Então, sim, é possível sim que eles reencarnem aqui para nos auxiliar ou para eles auxiliarem a ele mesmo, né? Porque ninguém reencarna aqui à toa, né? Então, se eles estão reencarnando aqui é porque há uma necessidade, seja para que eles possam se melhorarem ou para que a gente comece a conviver com eles também, né? Isso é fato. Mas há casos também de espíritos agêneres, né? A gente vê aqueles espíritos, acha que são as pessoas, que são pessoas encarnadas e não são. Mas há casos e casos, né? Mas se eles estão vindo até nós, é porque há um propósito para isso, né? Seja para que a gente possa conviver com eles, aprenda a conviver, aprenda a aceitar essa ideia, aprenda a interiorizar esse entendimento de que nós não somos os únicos aqui, né? Ou então, se eles estão reencarnando aqui, né, é porque eles precisam, assim como nós estamos precisando, desse tempo aqui na Terra, né? Será que não foram espíritos que não souberam aproveitar também as suas antigas casas, né? Também, será que não são espíritos que também são degradados de outros órgãos, né? Então tem que ver com cuidado essa questão, tá?
Porque o fato é, ninguém está aqui à toa, né? Então, será que também não é para que a nossa ciência, que ainda é muito pequena em relação a deles, né? Porque se eles estão com um certo grau de entendimento, é esforço deles, né? Mérito deles, né? Se eles têm uma tecnologia muito maior do que a nossa, é porque eles já alcançaram esse nível, né? Que a gente um dia pode alcançar também, né? Mas é cada um com o seu tempo, cada um com o seu ritmo, né? Passa a palavra, você. Exatamente, Ricardo, eu concordo com você. E assim, se esses irmãos estão vindo, por que esse julgamento de serem inferiores ou não? Né? Eu acho que a gente precisa simplesmente observar. Fazer o que Jesus falou, né? Observar, olhar os lírios do campo, né? Sem nenhum comprometimento crítico. Espere para ver qual é realmente a tônica desses irmãos que eles vindo aqui. Pode ser que realmente sejam mais evoluídos que nós. Pode ser que realmente queiram aprender um pouco mais. Pode ser que tenham trazido para nós ciência, tecnologia, ou até mesmo trazendo uma sintonia energética que possibilite, quem sabe, até a cura de determinadas doenças e que a gente não tem acesso, mas que eles têm, não é verdade? Então, tudo é possibilidade. E tudo é possibilidade de evolução. Porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas tem outros planetas, que podem ser planetas de regeneração, né? Podem ser planetas, então, mais ainda evoluídos, e assim sucessivamente. O objetivo maior é fato e incontestável, é a evolução. E sem falar também, né, que a revolução existe tanto no amor e na ciência. Então, será que eles não são mais evoluídos em ciência e menos evoluídos no o amor e precisam vir para cá? Né? Assim como nós, né, alguns de nós têm um conhecimento muito grande em ciência, em tecnologia, mas no amor, né? Na capacidade de saber lidar consigo mesmo e com o seu próximo, né? Então, precisa aí ter novas reencarnações para que aprendam a amar, aprendam a conviver consigo mesmo e que existe o lado da ciência e do amor. Então, qual é o lado que pesa mais, né? É aquele que você está preso em algo científico ou aquele da amorosidade, o evangelho em si, né? Então, possa ser que eles estejam reencarnando, porque são espíritos exilados, né? Essa palavra que eu tinha esquecido de falar, exilados de outros órgãos. Tem um livro Exilados, né, de Capela, que fala muito, muito bem com relação a isso. Então, será que não são espíritos exilados que são carentes de saber amar, de saber se aceitar? Acho que tem esse lado também da evolução no amor também, né? Não só da tecnologia. Né? E antes da gente debater sobre o tema, a gente tem que lembrar, meus irmãos, que tudo que acontece no nosso planeta, primeiro, com a concepção de Deus, nosso Pai maior, né? Onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todo canto. Então, a gente tem que saber que o que está acontecendo, não só no planeta, mas no universo, tem a ciência de Deus. Mas, propriamente ao nosso planeta Terra, tem a ciência também do Mestre Jesus, que é o governador planetário. E quando, lá atrás, nos primórdios existencial da humanidade, quando os primeiros espíritos recém-criados por Deus começaram a habitar na Terra como espíritos de classe 1, ou seja, espíritos sem nenhum tipo de moralidade, sem nenhum tipo de intelectualidade, tá? Espíritos animalescos que encarnaram e tinham o quê? Apenas o instinto como a sua preservação de classe. Então, eram espíritos que caçavam, que matavam, que não tinha sentimento, não tinha nenhum tipo de empatia, porque são mecanismos de progressão da moralidade. E aí, sabendo disso, Jesus, em seu concílio com os espíritos
de classes superiores, resolveu receber espíritos mais evoluídos de forma intelectual e não de forma moral. Eram espíritos que tinham a inteligência. E fazendo com que acontecesse esse intercâmbio, eles fariam 2 trabalhos. O primeiro, evoluir esses espíritos que estavam encarnando na Terra, espíritos primitivos. E também eles iam ajudar. E com essa ajuda, eles iam ter empatia, ter amor, ia elevar a sua moralidade através da sua ciência. E a história nos traz várias civilizações que deixaram legados, até hoje estudados e pouco compreendidos, né? Como os egípcios, que construíram pirâmides, que fizeram a ciência do espaço, conseguiram detectar constelações, estrelas, análises. Os gregos trouxeram ciências como matemática, como a filosofia para a gente. E, depois disso, voltaram para os seus planetas de origem, superiores do que a Terra. Mas vale salientar que quando eles vieram para cá, eles vieram encarnar com o biotipo da Terra. Eles não vieram na forma que eles conheciam lá. Eles vieram com a forma da Terra. E é aí que a gente liga o que eu estou falando com o que os nossos irmãos tanto comentam, que às vezes tem espíritos de outros planetas habitando aqui, que tem um conhecimento maior, que sabe que não é o seu local de origem o planeta Terra. Então, antes que a gente analise a forma planetária, a gente tem que analisar a forma comportamental. Então, como que eu vou analisar aquele irmão que ainda é capaz de assassinar um outro irmão? Será que esse não é um espírito primário que ainda não aprendeu, por ser um espírito que começou recentemente a sua trajetória nesse planeta? E será que um espírito de luz, como Chico Xavier, eu posso considerar que esse seja um espírito primário também? Da mesma origem daquele mesmo espírito que mata? Tenho certeza que não. E é por isso a importância do planeta, de provas e expiações, a pluralidade de habitantes que existem nesse planeta, seja ele capaz de fazer atrocidades e seja ele espíritos de luz, para que a gente tenha esse intercâmbio como teve lá atrás e assim a gente possa aprender, evoluir, não só de forma intelectual, mas principalmente de forma moral. Eu quero só fazer a última pergunta, para a gente poder já terminar nesse grande debate, muito esclarecedor. O pessoal aqui está comentando bastante. É um dos temas mais abordados pelos nossos ouvintes e telespectadores, vocês podem ter certeza, tá? Então, quero aqui agradecer a presença da nossa irmã Lúcia, do nosso irmão Carlos Eduardo, que estão aqui de forma paciente e esclarecedora, trazendo essas palavras de sabedoria a todos nós aqui presentes no dia de hoje. A pergunta é: nessas moradas mencionadas pelo nosso Mestre Jesus, existe céu e inferno como muitos acreditam, Lúcia? Oi, coisa boa, pergunta maravilhosa essa, viu? Tem até um livro, Céu e Inferno, né? O céu e o inferno são estados da alma, né? São estados de pensamento, estados de espírito. Na verdade, não existe nem o céu e nem o inferno. Existe um movimento seu, intelectual, mental e moral, daquilo que você está vibrando. O que é estar no céu? Estar no céu é estar num estado de alma de elevação, onde você conseguiu superar a sua capacidade e ativar as suas condições de se amar, se perdoar, amar ao próximo e perdoar. Fazer aquilo que Jesus falou como os 2 mandamentos são importantes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Você não é capaz de maltratar a você mesmo. Você não é capaz de se julgar, né? E o que mais que a gente pode entender com relação ao inferno? O inferno é você viver na erraticidade o tempo todo, se autocriticando, condenando, julgando, amaldiçoando, né? Tendo pensamentos tão negativos de tal forma que você pode estar até adoecendo sem saber por quê. E quando você muda esse pensamento, você muda a sua condição física, de saúde também. Então, essa condição de céu e inferno é uma construção também interna de cada um de nós. Eu convido e estimulo vocês a leitura desse livro, também é bem interessante. Passa a palavra. É isso mesmo. E como ela falou, né, a nossa irmã falou sobre esse livro, Céu e Inferno, ele tem uma série de exemplos, né, de espíritos que, se a gente for fazer uma associação, enquanto os encarnados tinham tudo para se auto-punirem, né, para se lastimar. Meu Deus, eu estou vivendo um inferno em vida. Muitas doenças, com muitas dores, com muitas problematizações, mas souberam encarar isso, souberam vivenciar, entenderam o aprendizado, né, que há em tudo isso, e não encararam como um inferno em vida, encararam como oportunidade de crescimento. E, ao acordar no plano espiritual, foram tidos como espíritos felizes, né? Então, veja que não foram tidos como espíritos felizes por terem sido seres evoluídos, angelicais, muito pelo contrário, pessoas simples como a gente, mas que souberam encarar. Então, a dor que sentia não encararam como um inferno em vida, como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade. E acordou no plano espiritual consciente, lúcido do que fez ou do que não fez. E aí, Allan Kardec teve esses irmãos, né, através de suas consciências, a lucidez, a maturidade espiritual de olhar para trás, poxa, esse foi o corpo que eu utilizei. Muito obrigado, meu Deus. Essas foram as dores necessárias para que eu pudesse aprender, evoluir. Muito obrigado, meu Deus. Agora eu estou consciente do papel que eu devo dar continuidade aqui no plano espiritual. Então, como a irmã falou, é a nossa consciência, o nosso estado emocional, o nosso estado de consciência, né? Então, a dor que eu sinto, o nosso irmão, um irmão meu, um parente meu, sente essa dor. Qual é a visão que ele tem? É boa ou ruim? Então, é o modo como a gente encara a nossa vida hoje, que vai dizer se nós estaremos ou estamos no céu ou no inferno. O modo como a gente encara e vivencia e toma o bom proveito de tudo isso, né? Então, para uns, a situação é ruim, é um inferno em vida. E a gente sabe que se a gente tiver com esses pensamentos, quando a gente for para o plano espiritual, quando a gente retornar para o plano espiritual, vamos dar continuidade porque a gente vai ser quem a gente é hoje. Então, como é que eu quero acordar lá? Como é que eu quero despertar? Então, se eu quiser, como é que eu vou acordar no plano espiritual? Então, isso vai de quem vai dizer isso é o nosso hoje. Então, do modo como a gente encara hoje, vai refletir lá na frente. Se vai ser um céu, se vai ser um inferno. Passa a palavra, Vinícius. Temos uma pergunta, eu acho que já foi até respondida por vocês, né? Agora, muito esclarecedora. Nossa irmã pergunta: temos o real entendimento da morada em que nos encontramos ao desencarnar? Quanto tempo leva? Eu acho que foi o que o nosso irmão Carlos falou, né? Essa questão de tempo, de elucidar, de esclarecer ao desencarnar, vai estar diretamente ligado ao que você está vivendo hoje. Você é uma pessoa apegada ao seu corpo, você vai ter um tempo maior de esclarecimento para poder receber as orientações e saber a sua moradia de acordo com o seu plano mental. Eu tenho apego à matéria, eu tenho apego ao meu carro, eu tenho apego ao meu trabalho, eu tenho apego à minha casa. Então, tudo isso, toda essa matéria vai prender a sua mente
a esses pontos que eu falei. Então, isso vai fazer com que você não evolua, porque a gente pode citar aqui exemplos de espíritos que não tinham apego nenhum e que rapidamente já voltaram à pátria espiritual totalmente lúcidos, tá? A palestra que eu falei semana passada sobre Simão Pedro, antes mesmo do desencarne, ele já estava vendo ali a espiritualidade toda agindo, porque era totalmente desapegado à matéria, ele já sabia que tinha feito a sua missão e que estava próximo a reencontrar com o Mestre Jesus. Então, para que a gente tenha, nesse retorno à pátria espiritual, um entendimento mais rápido, menos perturbador, a gente possa, dia após dia, desapegar, né? E é uma coisa muito importante, que até Lúcia pode falar um pouco da diferença, que ela é terapeuta, muita gente deve perguntar a ela, Lúcia, qual a diferença entre desapegar e não dar valor, né? Porque eu dou valor ao meu celular, claro, foi comprado pelo meu suor, mas eu desapego dele quando eu não preciso mais. Então, qual a diferença entre o desapego e não dar valor às coisas materiais, Lúcia? Essa pergunta é bem interessante também, né? O desapego e não dar valor. Quando você está apegado a alguma coisa, energeticamente você está ligado a essa coisa. E quando você se liga a algo, você está prisioneiro desse algo. Né? Só um pouquinho. O apego traz o aprisionamento da mente. E você não consegue observar as situações externas do apego, né? Porque você só traz aquilo como uma referência de valor para você. Então, se de alguma forma isso é tirado de você, desencadeia várias sensações, sentimentos, emoções que levam a síndromes. E esse é um grande perigo, inclusive, né? Porque quando a gente se pega percebendo que existe uma ligação muito forte na questão do apego, a gente começa a perceber que existe um adoecimento muito grande nessa ligação. E o apego não tem só direcionado a objetos. Ele pode ser direcionado a pessoas também. Inclusive, quando algumas pessoas da família, ente querido, desencarnam, tem pessoas que não aceitam. E por não aceitarem, elas sofrem muito. Porque elas não entendem o processo, né? E aí, o que é importante a gente entender com relação ao apego? O apego é um fator desencadeante também de situações que nos limitam na nossa caminhada. Mas também tem a ver com o nosso processo de amadurecimento moral e espiritual. Então, tem pessoas que são tão apegadas a determinadas situações que fica até difícil se desconectar dessas situações. A gente pode entender até como uma fragilidade muito grande que até sangra, né? Se a gente pudesse dizer assim, até sangra no nosso espírito esse desligamento. E a outra questão que você falou, né? Quando a gente percebe tudo isso, a gente consegue fazer essa separação, né? E compreender que isso tudo faz parte da natureza humana, com certeza faz. Mas quando a gente tem clareza de tudo isso, a gente consegue evoluir e diferenciar. Sim, eu estou apegado a isso, mas isso está me gerando o quê? A fixação nesse mundo material. E quando eu percebo que tudo isso aqui vai ficar, que é passageiro, que nada disso nos pertence, de fato, né? Nós estamos assim, só como um empréstimo de tudo isso vai se tornando mais leve, mais leve.
Mas isso não é para todo mundo. Esse raciocínio não é para todo mundo. Existem pessoas que realmente têm muita dificuldade em relação a isso. E é realmente um fator muito impactante que a gente precisa até ter mais cautela no trato com essas pessoas. Porque muitos até precisam realmente de um processo terapêutico para se desapegar. Existem vários níveis de apego, né? E nesses vários níveis há que se ter muita atenção e muito cuidado. Verdade. Muito bom. Meus irmãos, infelizmente chegou a nossa hora. Já levei uns 5 puxões de orelha, por estourarmos um pouco o nosso tempo. Mas como está todo mundo em casa, creio eu que não estão querendo sair para nenhum canto. Então, podemos aqui puxar uns 10, 20 minutinhos a mais. Queria agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Carlos, a presença da nossa irmã Lúcia, com o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você, meu irmão, que acordou um pouquinho mais tarde, que chegou no meio, para o final, que está pegando só o debate, tá? Assim que a gente terminar essa live, ela ficará salva em nosso canal oficial do Facebook, Rádio Portal de Luz. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe a nossa rádio, radioportaldeluz.com.br. Lá temos os canais oficiais da nossa Casa São Francisco de Assis, no qual os irmãos que precisarem e quiserem conversar, ter um diálogo fraterno que a casa, por motivos óbvios, não está conseguindo receber esses diálogos pessoalmente, temos os canais oficiais lá para que todos nós possamos sair dessa crise, né, do emocional, como nosso irmão falou na palestra, a crise do espírito, para nos libertar de que nada vai acontecer de mal, porque Deus está sempre no meio de nós. Quero agradecer mais uma vez a todos. Quero fazer um convite aos irmãos que estão nos acompanhando, que temos de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, o nosso estudo através do livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Fica o convite a todos. Nossa irmã Lúcia, nosso irmão Carlos, já faz parte do nosso grupo. Então, vem para cá toda noite, a partir das 20 horas, debater outros temas tão importantes como esse. Fica agora as considerações finais do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Lúcia, e após nossa irmã Lúcia fazer as considerações finais, ela fará a nossa prece de encerramento. Quero desde já agradecer a presença de todos aqui presentes, que tiraram 2 horas da sua manhã de sábado para agradecer a oportunidade de aprender o Evangelho do Cristo. Um bom dia a todos e fiquem com as considerações do nosso irmão Carlos, da nossa irmã Lúcia e da nossa prece final. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. É como a irmã falou, né? Não é o fato de você deixar de ter, é a questão do seu apego, né? Então, não é o fato de você ter isso ou ter aquilo, mas é o apegar a isso, seja uma situação, seja uma sensação, ou seja realmente uma pessoa, ou seja algum objeto material. Não é o fato de você não ter, é o fato de você se apegar. São os nossos excessos, né? E são esses excessos que a gente cria ao longo de nossas reencarnações. A gente vai alimentando, reencarnamos, desencarnamos e voltamos muitas vezes e alimentamos esses excessos e faz com que a gente fique ainda preso à materialidade, preso a este órbito, né? E a gente esquece muitas vezes que temos a oportunidade de avançar, de dar um passo à frente. Mas, como a irmã falou, isso não é da noite para o dia, né? Por isso que nós temos as oportunidades de estar reencarnando, de estar vivenciando o nosso hoje, e que a gente possa ter sempre essa consciência de que todo mundo é passível, sim, de passar por uma turbulência, mas que isso faz parte de nossas vidas, faz parte do nosso aprendizado, né? Deus não coloca um fardo maior do que a gente não possa carregar, né? Então, vamos ter essa confiança em Deus, vamos ter essa confiança no Cristo, né? Porque nós somos seres, nós somos criaturas divinas. Basta a gente acordar para isso, né? E aproveitar ao máximo a nossa situação, certo? Então, mais uma vez, obrigado a todos
Obrigado a Vinícius e a toda a equipe do Grupo São Francisco. E passa a palavra, Lúcia. Então, vamos lá, as nossas considerações finais, né? Queria deixar, dentro dessas considerações finais, uma reflexão, para que a gente possa dar continuidade nesse estudo, que essa florzinha, essa sementinha, ela possa dar frutos a 100 por um nos nossos corações. Que essa manhã foi muito produtiva, e eu sou muito grata. Muito grata a você, Vinícius, muito grata ao Grupo Caritativo São Francisco de Assis, por essa oportunidade. Sou muito grata a você que me ouve. E eu espero em Deus que realmente esse momento, dessa manhã, possa ter construído novos formatos de ver, de sentir, de perceber a vida, e trazendo para você também mais força para que você possa fazer escolhas melhores na sua vida. Mas com calma e tranquilidade, porque toda caminhada começa no primeiro passo. E às vezes, quando a gente vê um trajeto muito longo a percorrer, a gente tem uma tendência a desanimar no meio do caminho. Mas que a gente possa olhar essa trajetória um passo de cada vez, apenas com um passo de cada vez, um minuto de cada vez. E aí a gente consegue chegar com calma, com tranquilidade. O tema de hoje ele trouxe para nós grandes aprendizados, a todos nós, que todos nós estamos aqui aprendendo. E aprende muito mais aquele que fala sobre o assunto. Porque nós precisamos aprender, precisamos ouvir tudo isso que a gente está falando para vocês. Então, nós precisamos aprender muito mais do que cada um de vocês que estão aí. Porque somos todos devedores, somos todos necessitados, de fato, né? Dessa mensagem que nos fortalece, que consola os nossos corações. E com essa palavra que o nosso irmão Vinícius começou, né? Esse abraço caloroso que ele falou para nós. E que essa mensagem dessa manhã tenha sido um abraço caloroso nos nossos corações. Especialmente naquelas pessoas que estão desestimuladas, e muitas até que estão tão desestimuladas que pensam até em ceifar a sua própria vida. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que há uma luz chamada Jesus, que ilumina os nossos corações e que traz para nós exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, precisamos perceber no momento certo. E que a gente possa elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, sabendo que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso, não vamos temer o dia de amanhã. Vamos viver um dia de cada vez, vamos viver o agora, com as nossas melhores escolhas. Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Então vamos agora fazer a nossa prece, com essa oportunidade, nessa prece dessa manhã, que a gente possa realmente acerenar os nossos corações e degustar cada palavra dessa oração, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que a graça do Mestre Jesus nos acolha, nos console e nos conforte. Que Deus, nosso Pai, nos conduza e nos intua a morada de luz, de amor e de evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus possa nos abençoar e que esse sentimento de harmonia continue durante toda a semana. Quero agradecer a presença de todos e, meus irmãos, se possível, fiquem em casa, cuidem das suas famílias. Um bom dia e até mais, se Deus quiser. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Carlos. Obrigado, Vinícius. Bom dia. Gratidão, gratidão.